Olá, alunas e alunos. Meu nome é Maísa e sou mediadora de Língua Portuguesa e Literatura do Polo de Jacarepaguá. Essa é a semana 19 e nós vamos para a nossa 8ª aula de literatura com o tema simbolismo. Bom, antes de darmos início à nossa aula de simbolismo, é muito importante que a gente revise as principais características da escola literária anterior, que é o parnasianismo. Vamos lá. No parnasianismo, nós temos o ideal da arte pela arte, que trata da proposta que busca a perfeição da forma. Ligado ao princípio da arte pela arte, temos o realismo, materialismo e pessimismo. E também o universalismo, orientalismo, helenismo e romanismo, que se apresentam através da retomada da tradição greco-romana. Também a partir do ideal da arte pela arte, temos o esteticismo, que se manifesta através da obsessão formal, do perfeccionismo na construção do poema e através da riqueza do vocabulário. A arte pela arte também está ligada à aproximação das artes plásticas com a poesia pintura e com a poesia escultura, que apresentam características como impassibilidade, ou seja, controle emocional. Também está ligada ao descritivismo, que é a atitude de observação. Por fim, também está relacionada à precisão, clareza e objetividade. Agora, vamos falar sobre o contexto histórico do simbolismo. Vamos dividir em duas partes. Primeiro falando sobre o contexto histórico na Europa, depois sobre o contexto histórico no Brasil. O simbolismo surge na França com a publicação de As Flores do Mal, de Charles Baudelaire, em 1857. Logo, ele é considerado o inaugurador do simbolismo na Europa. Temos também o fim da Belle Époque, que é um termo francês que significa bela época e que se refere ao período histórico do final do século XIX até o início do século XX, caracterizando-se como um período de grande prosperidade na Europa Ocidental, pois não havia guerras, e também como um período muito próspero no âmbito econômico. Dessa forma, a sociedade se voltava muito para as artes e para o lazer. A Belle Époque acaba com o início da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, e que naquela época se caracterizou como um conflito mais brutal já visto. Além disso, é muito representativo, justamente por marcar o fim da Belle Époque e toda a sua prosperidade. Temos também a crise econômica, questão essa que já vinha se acentuando na época, mas que piorou com a chegada da Primeira Guerra. Agora nós vamos falar do contexto histórico no Brasil. O simbolismo surgiu no Brasil em 1893, com a publicação de Missal e Broques, de Cruz e Souza, já no finalzinho do século XIX. Temos o fim do Império e o início da República em 1889, com a proclamação da República Brasileira e o fim de seu império. E a implementação da indústria brasileira, que se caracteriza pelo notório crescimento. Temos também a modernização crescente das cidades, que surgiu como consequência desse crescimento da indústria brasileira. Bom, como vocês podem ver, há diferenças entre o que estava acontecendo durante o surgimento do simbolismo na Europa e no Brasil. Na Europa, vemos que surgiu com o fim da Belle Époque e início da Primeira Guerra Mundial, enquanto no Brasil foi impulsionado mais tarde, já com a urbanização e modernização das cidades. Agora, vamos falar das características do simbolismo brasileiro. Temos a retomada de elementos românticos, como, por exemplo, a emoção acima da razão, entre outras coisas. A subjetividade profunda, privilegiando as emoções em lugar da razão. Essa questão é muito importante e percebam também que vai totalmente ao contrário do que o parnasianismo prega. A questão da musicalidade, com o uso das figuras de linguagem, a assonância e a literação. A assonância é a repetição de vogais e a literação é a repetição de sons de consoantes. Mais à frente nós vamos voltar nessa questão e vamos falar um pouquinho mais sobre essas figuras de linguagem. Abstracionismo, que podemos definir no simbolismo como imagens alegóricas e uma espécie de abuso
no uso da figura de linguagem chamada sinestesia. Imagens alegóricas no sentido de trabalhar muito com representações, e abuso no uso da sinestesia, que é o cruzamento de sentidos, por exemplo, olfato e visão, paladar e tato, entre outros. O misticismo e a espiritualidade em oposição ao materialismo do parnasianismo. Enquanto o parnasianismo se volta para temas mais materiais, descrevendo objetos, lugares, o simbolismo se volta para temas como misticismo, espiritualidade e até relação com o sobrenatural. Melancolia, que é algo recorrente no simbolismo, principalmente porque se trata de uma linguagem mais emotiva, mais emocional. Agora, vamos falar rapidamente dos principais poetas simbolistas brasileiros. Cruz de Souza, que é considerado o principal deles e é considerado o precursor do simbolismo no Brasil. Sua obra é marcada pela musicalidade e espiritualidade, com temáticas individualistas. Temos também Alfonso de Guimarães, cujas temáticas principais são a morte, o sofrimento e o amor. Agora, vamos analisar alguns textos simbolistas para vermos algumas características que pontuamos. O primeiro texto é o Violões que Choram, que é um fragmento do poema de Cruz de Souza. Eu sugiro que vocês pausem o vídeo para que vocês possam ler esse fragmento com mais calma. Como vocês podem ver, se trata de um poema muito abstrato. O poema manifesta uma profunda melancolia em um cenário em que o som triste do violão se mistura com as tristes vozes que murmuram lamentos. Destaca-se nesse trecho também um exemplo de sinestesia, em violões dormentes, mornos. Então, temos como destaque o seguinte cenário: os violões que produzem sons tristes, como vemos em plangentes violões, e que se mistura a vozes de algumas pessoas. Soluços ao luar, choros ao vento. O som do violão triste se mistura ao som daquelas pessoas que lamentam, que choram, tristes. Destaca-se neste trecho também um exemplo de sinestesia, como eu já falei, violões dormentes, mornos. Lembrando que sinestesia é a figura de linguagem em que temos a mistura de sentidos, visão, olfato, entre outros. Em plangentes violões dormentes, mornos, temos uma mistura de audição com tato, porque o som desse violão é triste, mas ele também é morno. Essa sensação de morno, de quente, é uma sensação que se tem a partir do tato, mas aqui você tem uma mistura. Bom, em um clima de imaginação e fantasia, o eu lírico se refere a noites descritas como algo distante e, em certos momentos, até difícil de definir racionalmente. Como vemos em noites de além, remotas, que eu recordo, noites de solidão, noites remotas, que nos azuis da fantasia bordo, vou constelando de visões ignotas. Observem também a construção que ele faz. Ele mesmo borda essa fantasia. Vou constelando divisões ignotas, ou seja, as divisões desconhecidas. Nem ele sabe definir muito bem que noite é essa, quase como um clima de sonho. Nota-se aqui uma das grandes marcas da linguagem simbolista, a musicalidade. Vozes humanas e acordes de violão, que se misturam produzindo uma melodia única. Destaca-se aqui como principal recurso dessa musicalidade o uso da aliteração, notável na repetição incessante do fonema. Aqui temos uma das principais características da musicalidade, que é o uso da aliteração, que é a repetição de consoantes, como vemos no seguinte trecho. Vozes veladas, veludosas, vozes. Volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Então, reparem na repetição constante desse fonema v, que se repete e se caracteriza como uma estrofe com uma grande aliteração. Agora, vamos para a análise do segundo texto, que é o Ismália,
de Afonso de Guimarães. Também peço que agora vocês façam uma pausa para que vocês consigam ler esse poema com mais calma. E vamos analisar a partir do slide seguinte. Ismália, em um estado de pura loucura, põe-se no alto de uma torre, fixada na figura da lua que se coloca em duas direções opostas, céu e mar. Então, aqui temos a seguinte situação. Ismália aparentemente enlouquece. Ela vai até o alto de uma torre e vê fixamente a figura de uma lua. Só que essa lua se projeta em dois locais totalmente opostos, que são o céu e o mar, como vemos em Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Aqui é expressa mais uma vez a oposição entre corpo e alma. Essa oposição entre corpo e alma é muito importante dentro da estética simbolista. A alma, que sempre busca um refúgio de um corpo que representa uma prisão. Ismália entra em um processo de perda total de consciência, manifestando mais uma vez o desejo de transcendentalidade. Ou seja, esse desejo de ir além até do que é impossível, como nós podemos ver em No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar, queria subir ao céu, queria descer ao mar. Então ela se vê cada vez mais fixamente, ela vê cada vez mais essa figura da lua e ela se banha nessa lua. Percebam que tudo é colocado de uma maneira que não sabemos se isso é verdade ou delírio. E ela tem esse desejo, quer subir ao céu, mas também quer descer ao mar. Em busca da lua, que representa um símbolo de libertação, Ismália finalmente a alcança com a morte de seu corpo físico que desce ao mar. Porém, isso não é o fim, pois a morte de seu corpo representa a libertação de sua alma que alcança o céu. É importante ressaltar também o aspecto espiritual que permeia o poema. Então Ismália alcança a sua transcendentalidade, esse desejo que ela manifesta de alcançar o luar que representa a libertação da alma. E no momento que ela morre, ela finalmente consegue essa libertação. Seguindo essa ideia de que o simbolismo expõe, essa ideia de espiritualidade. A alma se separa do corpo como duas coisas completamente diferentes. Como vemos em As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par, sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Apesar do corpo de Ismália morrer, ela também ascende ao céu, pois ela alcançou a sua libertação. Agora vamos falar sobre outros autores simbolistas. Augusto dos Anjos é considerado o poeta mais original do início desse século. Embora apresente influências formais parnasianas, como o gosto pelos versos alexandrinos e decassílabos, influências naturalistas, como a crença no cientificismo e no determinismo, e influências simbolistas, como o pessimismo e a musicalidade dos versos, produziu uma poesia singular, expressa em uma única obra, Eu, de 1912. E temos também Pedro Keuquerre. Seus poemas foram impressos em jornais e revistas da época, especialmente nas publicações simbolistas Os Anais e Nova Cruzada. O poeta não deixou obra editada. Sua poesia foi editada num livro pela primeira vez no ano de 1970. Ele foi o criador de uma linguagem poética fragmentária, concreta, condensada e com fortes rupturas sintáticas e semânticas, formadas por aliterações, onomatopeias e neologismos. Então, gente, esses são dois poetas do simbolismo mais pouco conhecidos. Agora, vamos começar a falar um pouco do simbolismo na arte. As principais características das artes simbolistas são a aplicação arbitrária de cores, em clara oposição ao estilo naturalista, realista. Atmosfera de sonho e fantasia, bem típica do simbolismo. Temas ligados à espiritualidade, ao pecado e à morte, também muito comum no simbolismo. Abstracionismo, imagens alegóricas, contornos e traços pouco nítidos,
você não consegue ver claramente as imagens. Elas são sempre retratadas num clima de sonho, de inexatidão. E agora vamos aos exemplos de imagens. Nós temos aqui a Moça no Trigal, do brasileiro Eliseu Visconti. Como vocês podem ver, a imagem não possui muita nitidez, retratando esse clima de sono mencionado anteriormente. Paisagem em Pont-Aven, do francês Émile Bernard, já retrata casas, árvores, um tema diferente, mas nós conseguimos perceber essa questão de não nitidez também nessa obra, essa questão abstrata. E, por fim, nós temos A Morte do Coveiro, do alemão Carlos Schwab. Essa obra retrata uma temática totalmente abstrata e simbolista, que é a ideia da morte. E nós podemos ver aqui também o coveiro sendo enterrado. Bom, gente, e agora vamos ao resumo da nossa aula de simbolismo. A subjetividade, ela se apresenta como a característica principal dessa escola literária. E a partir dela, nós temos as outras, o antimaterialismo e o abstracionismo, a espiritualidade, o misticismo e a musicalidade. Essa é a bibliografia da nossa aula de hoje, tá, gente? E a aula corresponde ao capítulo 5 da apostila 2. E qualquer dúvida que vocês tenham, procurem o mediador do polo de vocês. Então é isso, pessoal. Até a próxima e eu espero que vocês tenham gostado.